Boa noite, boa noite. Uma honra, um prazer estarmos de novo aqui. Ontem tivemos a nossa primeira live. Conversamos, nos afinamos em relação aos nossos objetivos. Então, para quem não estava ontem aqui conosco, esse é um projeto que me mobilizou no sentido de buscar pessoas interessadas em discutir a importância dos relacionamentos. E a gente vai fazer uma pequena repassada do que falamos ontem, só para situar um pouco aqueles que porventura não tenham chegado só hoje. Maria de Fátima Piacese, boa noite. Oi, Fátima, tudo bem? Hoje a gente está já acompanhando, conseguindo acompanhar aqui. Durante a live, eu não vou conseguir prestar muita atenção em algum comentário, mas a gente abre, se for o caso, se vocês desejarem, algum momento para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, que era uma coisa que seria bom que a gente até pudesse ter feito ontem. Mas então, deixa eu me apresentar para vocês, para aqueles que não me conhecem. Eu sou o Fábio Vilaça, sou médico há 38 anos e um apaixonado por desenvolvimento pessoal. Conforme conversamos ontem, eu contei um pouquinho do porquê essa minha paixão foi em busca de um desenvolvimento pessoal meu. E a partir daí, as coisas foram acontecendo, foram andando e estamos aqui. Na medida que a gente começa a perceber alguma outra coisa, alguma outra situação que pode acrescentar para a gente, a tendência é que a gente queira dividir isso com as pessoas que a gente quer bem, que a gente ama, que a gente quer ver feliz. E isso é um processo que se começa, né? Por isso que a família é uma coisa tão importante, né? Porque não são todas as famílias que são bem estruturadas, mas é a grande oportunidade que a gente tem de criar alguns vínculos mais próximos, não só família, mas amigos, pessoas queridas, entende? Para que a gente vá aprendendo, né, a se aceitar, a tolerar determinadas coisas que com outras pessoas a gente não tolera. Enfim, a saga dos relacionamentos, que, como falamos ontem, podem gerar grandes alegrias e podem gerar grandes problemas. O ponto fundamental de hoje, o que a gente vai abordar hoje, são vários temas, na realidade, tudo desemboca no relacionamento humano, porque o homem é um ser social. Então, são vários fatores, os fatores pessoais, os fatores intrapessoais, né, interpessoais, pessoa a pessoa, e os problemas sociais. Tudo isso se coadunam, tudo isso se juntam numa verdadeira entrada e saída de vetores e que vão dar resultantes. E a grande proposta é: eu sou um ser passivo frente a isso tudo? Eu sou apenas uma consequência? Eu sou apenas uma coisa que segue aquela teoria do deixa a vida me levar? Ou eu assumo as possibilidades de influenciar, de tendenciar, mesmo sabendo que a gente não tem o controle de tudo, mas a gente tem, essa é a proposta, que a gente aprenda e que a gente desenvolva condições para que a gente a cada vez mais possa se direcionar para onde a gente se percebe sendo necessário nesse mundo, para a gente desempenhar o papel que a gente veio aqui para desempenhar, e assim vai. Então, hoje, a gente vai estar comentando e abrindo um canal de esclarecimento mútuo aqui entre a gente a respeito dos hábitos. Ontem, quando a gente conversou sobre o exemplo que eu dei da fogueira, né, que a gente precisa de motivação, a gente precisa ter aquele ímpeto de começar alguma coisa, um projeto, qualquer coisa que nos motiva na vida.
Mas se a gente não tiver uma continuidade, aquele fogo inicial, seja uma paixão, às vezes um relacionamento, né? A gente namora, a gente casa, e é paixão, é amor, é meu bem, tudo mais. Daqui a pouco as coisas começam a tender a não ser mais novidade. Aquele fogo inicial, ele precisa ser reativado. Na realidade, a gente precisa entrar na consistência, no processo, na continuidade, para que aquele calor, para que aquela chama que vai nos aquecer continue. Isso foi uma coisa que a gente citou ontem. O ponto todo é que uma das grandes coisas que nos motiva é a busca do prazer, são as necessidades básicas. E as coisas que nos afastam, que nos repelem, são as coisas que nos causam dor, que nos causam sofrimento. Então, essa dualidade de dor e prazer, ela é muito latente, ela é uma coisa muito primitiva dentro de todos nós, inclusive já da nossa herança animal, e nós vamos estar comentando isso um pouco mais para frente, e a gente precisa ser devidamente assim, consciente de que não basta só querer, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ter um ponto fundamental, a gente tem que ter clareza do nosso propósito, do que a gente quer, e a gente tem que traçar um plano, e a gente tem que ter uma disciplina para que a gente possa, então, quando o fogo inicial, quando a paixão, quando a motivação, ela, pelas lutas do dia a dia, pela rotina do dia a dia, elas comecem a acontecer, a gente possa ter aquele combustível, aquele tronco mais taludo, que é o que realmente vai manter o fogo aceso até o momento que a gente alcance os nossos objetivos. E para isso a gente precisa ter método. Nessa minha busca, eu fui englobando uma série de conceitos e uma série de conhecimentos de programação neurolinguística, de coaching, de inteligência positiva, para conseguir costurar na minha cabeça as coisas que eu sentia necessidade. E eu comecei a ver que era isso, entende? Era uma construção, era como se fosse uma escultura de alguma coisa que pudesse nos facilitar. Quando a gente vai falar, então, de hábitos, a gente precisa lembrar que a nossa origem ancestral enquanto animais na Terra é extremamente longa. Nós temos instintos, nós temos desejos básicos que os animais, nós somos animais também, mas os não humanos têm em vários graus. Então, os répteis, as cobras, eles têm cérebro, claro que têm, e eles têm instinto, e eles têm uma série de mecanismos neurofisiológicos, mas que são comandados por um sistema nervoso comparado ao nosso, ainda muito primário. Evolutivamente, conforme a evolução das espécies vão acontecendo, e não vamos entrar em aspectos darwinianos, não cabe isso, o que a gente sabe é que hoje, vamos olhar hoje, existem instâncias de existência de vida biológica com vários padrões de características cerebrais, neurológicas, e cada um tem um atributo, cada um tem uma determinada função. O que aconteceu com o homem é que a gente foi não perdendo tanto ou completamente aqueles instintos básicos. Por exemplo, o homem da caverna, ele podia, de repente, ir, quando tivesse fome, no supermercado para comprar o alimento. Não, ele não podia, não tinha supermercado. Ele tinha que comer quando ele fosse dado a possibilidade. Quando ele conseguisse caçar, ele tinha que sobreviver. O ambiente externo era extremamente contrário à sobrevivência dele. Então, as coisas eram diferentes. Ele tinha que se adaptar àquelas circunstâncias. Hoje, a gente ainda traz, do ponto de vista até de hábitos alimentares e tudo mais, a gente ainda traz um monte de coisas lá dos nossos ancestrais das cavernas, desnecessariamente, mas ficou como uma herança, né, genética, uma herança atávica aí desde que o homem começou a habitar no planeta aqui. Então, o ponto é,
coisas a gente traz, nesse momento um pouco mais diminuídas, somos seres racionais, a gente já não é tão bicho quanto já fomos, mas a gente ainda carrega essa herança. Tanto é que todos nós, em vários momentos, uns mais, outros menos, e é uma das coisas que importam quando a gente vai estudar relacionamento, como melhorá-los, como potencializar a nossa vida a partir de relacionamentos sadios. Quando a gente, por algum motivo, assim, a gente perde a cabeça, a gente dá uma mancada, a gente ofende alguém, a gente agride alguém, gente que a gente ama, e tem alguma coisa que porque existe dentro da gente. A gente não dá nada que não esteja dentro da gente. Tudo que a gente consegue expressar para o exterior veio de dentro de nós. E, de alguma maneira, foi colocada dentro de nós. E é essa coisa que a gente precisa trabalhar, e essa é a proposta. Mas essa evolução do sistema nervoso nas espécies até chegar a nós, ela gerou basicamente o que a gente conhece como cérebro trino. São 3 estruturas, uma mais arcaica, uma mais antiga, mais primitiva, que é conhecida como cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano aquele guarda no portão da nossa mente. É aquele que tem a reação de fugir ou lutar. É aquela situação lá da época da caverna que o homem, para sobreviver, ele fugia lá dos tigres de dente de sabre, de todos os outros animais, e ele tinha que se aproveitar na hora que ele podia caçar alguma coisa, pegar algum pequeno animal, alguma coisa, e comer ali, e era o que era. Então, as habilidades que ele precisava ter e que ele tinha que desenvolver, que ele tinha que hipertrofiar naquele momento para ele sobreviver, era essas habilidades, basicamente de fuga, luta e, obviamente, de procriação, porque senão não estaríamos aqui. Então, essas atividades, elas são muito coordenadas e muito controladas por o tal do cérebro reptiliano. Mesmo hoje, quando a gente se sente ameaçado, a primeira coisa que a gente faz é chegar para trás, é ficar desconfiado, porque seja fisicamente, seja uma pessoa suspeita, seja alguém que fala alguma coisa, aquilo na mesma hora que chega, que a gente recebe aquele estímulo, existe uma reação, isso todos nós sabemos que é assim, entende que trava, tipo assim, opa, peraí, quem está fazendo isso, quem está botando essa barreira para ver, para avaliar perigo, para ver se tem algum risco, será que eu estou sendo ameaçado ou não? Quem bota essa tranca, quem fecha as portas, é o cérebro reptiliano. Se o cérebro reptiliano permite a entrada de algum estímulo, um contato físico, uma conversa, um conhecimento, a coisa ascende para um plano mais superior, mais desenvolvido do sistema nervoso. E quando eu falo sistema nervoso, a gente precisa entender que corpo e mente é uma unidade. Conversamos um pouco sobre isso ontem, só para relembrar. Então, o que acontece na minha mente repercute no meu corpo físico, o que acontece no meu corpo físico repercute na minha mente. E essa interação, ela é real, ela é por muitas coisas metrificada, ela consegue ser percebida através de hormônios, de estímulos elétricos do sistema nervoso. Então, há um equilíbrio, há um mútuo controle dessas duas coisas. É muito importante não saber em detalhes técnicos ou nomes, mas entender que a gente tem esse balanço, porque aí a gente vai, quase que intuitivamente, ter uma possibilidade de ir se conhecendo e ir, que nem numa receita culinária, né? E testando, e colocando um pouquinho de tempero aqui, um pouquinho de tempero lá, bota um pouco mais de sal, tira um pouco mais, esse sabor aqui tá bom para mim, não, aquele não. E você vai ajustando. Então, é muito importante isso. Então, quando há essa entrada através do cérebro reptiliano, essa permissão para ir mais fundo em nós vamos encontrar 2 estruturas. Uma mais antiga,
que é o sistema límbico, é a parte que está mais relacionada com o sentimento, com a emoção, com a intuição, com coisas mais do coração. Vamos deixar dessa forma, porque é isso mesmo, é a coisa mais emocional. E nós temos uma outra instância mais nova em termos evolutivos, que é o neocórtex, que é a parte mais externa. Então a coisa vai crescendo como se fossem camadas, né? Antes existia o cérebro reptiliano, depois ele começa a se desenvolver por causa de estímulos, por causa de evolução, começam a aparecer emoções, sentimentos. Ontem eu sugeri, para quem não viu, vejam, vou voltar a falar o Divertidamente, é muito legal, vai dar para fazer grandes reflexões e associações com as coisas que nós estamos conversando aqui, não só hoje, mas ontem e outras conversas que a gente está programado de ter. E a última camada que se aloca por desenvolvimento, na realidade, ela nasce pela necessidade, é o neocórtex, que é a parte racional, que a inteligência cognitiva, a capacidade de discernimento, de avaliação crítica. E essas coisas todas, por desígnio de Deus ou com qualquer outra explicação, porque não importa se eu quero falar de Deus, se alguém não aceita que é Deus e simplesmente acontece, o que importa é o fato. Isso existe. Como aconteceu, se foi Deus, se foi o acaso, isso nesse momento não importa. O que importa é a gente usar do conhecimento para se melhorar. Então vamos lá. Essa coisa toda, como todo mais, foi feito, ou pode ser usado, se não teve uma intenção de ser feito, para não afetar aqueles que não querem ser tendenciosos para o lado religioso, mas essas coisas elas podem e devem ser usadas em todo o seu potencial, e afinal de contas, o meu grande motivo de estar aqui é aumentar o meu potencial e aumentar, se eu puder ajudar, o potencial de cada um de vocês. Isso é o que eu tenho descoberto que é o que eu quero fazer na vida. E é isso. Então, usar o nosso pleno potencial, usar todas as armas, todos os recursos que a gente tenha, sem dó nem piedade, mas com amor e com carinho, inclusive consigo mesmo. Isso é muito importante. É um ponto que eu acho assim, muito fundamental falar. Hoje em dia, a gente vive um mundo muito acelerado, um mundo muito bom. Hoje eu estava de manhã no hospital conversando com um funcionário e estava falando isso. O mundo melhorou demais. Assim, tem problema? Claro que tem. Temos pandemia, temos um monte de coisa, mas pessoas que estão um pouco mais vividas, como eu, estou vendo meu amigo Lafayette aqui, que está presente, né, Lafinha? A gente consegue perceber que há 50 anos atrás, e 50 anos atrás, para isso que a gente está falando, para o Homem das Cavernas e etc, etc, 50 anos não é nada, é um momento, é um lapso mínimo de tempo, mas quanta coisa o mundo mudou. Estávamos comentando, eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, eu nasci em casa, com parteira, e excelente, eu e todas as minhas irmãs, entende? Hoje, por mais que ainda não seja perfeito e podemos fazer e vamos fazer ser melhor, sim, em cada área, em cada ponto, mas a gente tem SAMU, a gente tem uma série de outras coisas que, se a pessoa passa mal, ela, em vários lugares do país, ela pode ligar, ela pode acionar um serviço. Atende todo mundo? É pleno para todo mundo? Não. Infelizmente, a gente sabe que não. Infelizmente. Mas, há 50 anos atrás, se houvesse uma pessoa muito abastada, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, se for rico, não tem... Há 50 anos atrás, a pessoa podia ser um miliardário,
mas não existia serviço de ambulância, não existia, assim, tecnicamente competente, não existia recursos, não existia os conceitos e os equipamentos e as terapêuticas que existem hoje, isso só para falar na minha área da medicina. Não existia tudo isso, não existia essa possibilidade de eu estar conversando com o mundo inteiro, até se for o caso. Não é o caso, mas poderia ser como acontece. Pessoas no mundo se comunicando à distância, como se a gente tivesse um em frente ao outro, entre aspas, claro, sem o calor humano. Mas vejam só, meus filhos moraram fora do Brasil e eu podia vê-los e falar com eles como se fosse um telefonema aqui dentro da cidade, inclusive com vídeo. Então, melhorou muito? Pode melhorar muito mais. Me animei aqui. Vamos em frente. O ponto é, essa interação que é real, desses estímulos que chegam e das respostas que a gente tem para esses estímulos, ou seja, algo age e a gente reage, e essa era a reação, ou essa era a verdade mais do cérebro reptiliano, em que a resposta naquela época, como mesmo para hoje em dia, quando a gente vive uma situação de iminente perigo, a gente não tem tempo, a gente tem que agir muito rápido. Não pode ter delay, não pode ter demora. E a gente está instrumentalizado para fazer isso. Se a gente sofre alguma coisa de um risco muito grande, a gente se vira, a gente consegue ficar de pendurado, de repente, num prédio pegando fogo, como já se sabe, entende? Pessoas que não conseguem fazer uma barra conseguem ficar de pendurado, entende? Às vezes 30 segundos, um prédio pegando fogo, entende? Porque ele sabe que ele vai morrer. Então, a gente consegue muito mais em situações de risco. E a gente consegue imediatamente, a gente consegue mobilizar imediatamente essas coisas. Mas a gente não é só isso. A gente tem outras coisas onde a gente ganha um tempo entre o que chega para a gente e o que a gente devolve. E esse intervalo de tempo é o que eu queria pedir para vocês pensarem, refletirem, guardarem. É nesse intervalo de tempo entre o que nos chega e o que a gente reage, o que a gente coloca para fora, que muito vai acontecer para influenciar essa reação que a gente vai ter. Se a gente tiver os mecanismos, e hoje mesmo eu queria passar eu gosto muito, eu sou um cara que gosta muito de estudar, gosto muito de buscar as coisas que eu tenho interesse, mas ao mesmo tempo, eu gosto de ação, eu gosto de botar na prática, porque as coisas precisam acontecer. A gente não pode ficar só no mundo da teoria. A teoria é fundamental, mas a gente tem que viver na prática, no dia a dia, no campo de batalha. Então, existem muitas técnicas, muitas ferramentas, muitos artifícios que a gente pode fazer, como um treinamento físico até, não deixa de ser de uma certa maneira, para nos habilitar a atingir esses níveis de um controle maior e tudo mais. E hoje, daqui a um pouco, eu vou comentar e sugerir que vocês experimentem uma técnica, ok? Mas o ponto se a gente imaginar que acontece alguma coisa, alguém me chama de feio, e eu me chama de bonito, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Me xinga. Eu sou um cara não muito paciente com algumas coisas. Mas por que de repente hoje eu estou aqui? Porque, sabe, muito lentamente, muito devagar, com muita coisa, como todos nós, para melhorar, mas eu consegui descobrir que essas coisas são reais.
Eu posso influenciar. Eu não sou um joguete na mão de qualquer um. Eu posso estar focado no que é bom para mim, no que é melhor para mim, para minha família. Eu posso não ser ingênuo de perceber que existem intenções que não são adequadas. E eu posso saber como que bailar com essas intenções e não entrar no jogo do inimigo, vamos dizer assim. Então, esse tempo entre o que chega para a gente e o que a gente responde, ele precisa se tornar consciente. Porque quando é o VaptVupt, quando é o cérebro reptiliano que age, não tem espaço de tempo. Não pode ter. A gente não pode chegar e olha do lado, tem um tigre, mas sei lá, um cachorro enraivecido, e a gente está com a porta aberta, a gente não pode chegar e ficar com a porta aberta e o cachorro vindo correndo para a gente, para ver se ele não vai parar na porta, porque ele é um cachorro educado. A gente vai ter que agir rapidamente e fechar o portão, não tem dúvida, a gente vai agir assim, e temos que agir assim. Tirou essa situação, vamos mudar de conduta, vamos entender que melhores opções, conversamos sobre isso também, sempre vamos ter opções. Às vezes são opções mais restritas, às vezes são mais... Vamos jogar o jogo, vamos dançar conforme a música, vamos aprender a estar sintonizados no momento. Essas coisas, por que dá um tempinho? Por que reage logo? Eu tinha comentado com vocês, tudo isso é mobilizado, tudo isso acontece através dessa interação do corpo e da mente, através de estímulos nervosos que tanto chegam para o cérebro quanto descem para o cérebro, né? Se eu tenho um beliscão, guardem esse exemplo porque tem a ver com a técnica que eu vou... Ninguém vai se beliscar não, tá? Mas tem uma analogia com isso. Se a gente encosta alguma coisa quente, a gente encosta a mão em alguma coisa quente, a gente tira a mão rapidamente. E tem que ser assim, né? Esse movimento para tirar a mão rápida, quem faz é a musculatura, mas comandada pelo cérebro. Mas como é que o cérebro soube que estava quente? Porque ele recebeu um sinal. Então tem um nervo que leva esse estímulo. Nossa, ó, cuidado, sirene, tá quente na mão, vai queimar, vai fazer bolha. E aquilo sobe rapidamente, que nem um raio, e ao mesmo tempo, quase que instantaneamente, desce outro raio de estímulo nervoso para eu tirar o braço. E é assim que acontece. Então, por isso eu falei, é mental e é físico. É físico e é mental. Essa interação corpo e mente, ela é real, ela existe e ela pode e deve ser trabalhada. No caso dos hábitos, o que são os hábitos? Né? Os hábitos são, na realidade, comportamentos. São coisas que a gente aprende a fazer pela necessidade ou pela repetição, ou porque a gente era criança e não queria escovar os dentes, e os nossos pais, a nossa mãe, não, tem que escovar o dente, e a gente não queria, a gente enrolava, e até um belo dia que a gente passa a gostar de escovar os dentes. E a gente, inclusive, se sente mal se não escovar o dente. E é engraçado, até para ilustrar um pouco isso, essa coisa da influência, propaganda, né, e tudo. A história da pasta de dente, ela surgiu nos Estados Unidos por volta de 1900, alguma coisa assim, e as pessoas não tinham, na época, hábitos de escovar os dentes eram até maltratados, eram amarelados, não havia, para a cultura e o momento daquela época, não se dava muita importância. Eu não estava vivo naquela época, isso aí é história, tá? Não estou tão novo, mas não estou tão velho. E o fato é, uma empresa nos Estados Unidos, não lembro qual o nome, ela sacou uma coisa e colocou lá uma clorofila, um mentol, alguma coisa que desenvolvia aquele frescor na boca.
e fez uma campanha publicitária associando que aquele frescor na boca se associava com higiene bucal, com saúde melhor. E essa situação acabou gerando um produto que hoje, eu não vou dizer que é usado no mundo inteiro, porque existem alguns locais que não têm o hábito. Por exemplo, no Canadá, eu acho que nos Estados Unidos também, mas no Canadá, com certeza, eles não têm o hábito, por incrível que pareça, eles não têm o hábito, acham muito estranho. Meus filhos moraram no Canadá há um tempo, de a gente escovar o dente depois de comer. Assim, tá na escola e lá comeu e vai escovar o dente, eles não têm esse hábito. E vejam, país desenvolvido, um puta país, mas é uma questão de hábito. Mas o fato esse mecanismo que foi usado é um mecanismo que aproveitou uma coisa que sempre existiu. Desde lá do homem das cavernas, sempre existiu. Da mesma maneira como as ondas eletromagnéticas, elas não começaram a existir no momento em que a gente conseguiu criar rádio, televisão ou aplicações que usam ondas eletromagnéticas. Elas sempre existiram, mas a gente não sabia que elas existiam e não sabia como usá-las para nosso benefício. A partir do momento que a gente sabe, aí a gente ganha uma outra dimensão. Então, esse mecanismo, que é o que eu queria comentar com vocês agora, é o que cria a situação dos hábitos. Um hábito, ele tem por assim dizer, 3 etapas. A gente tem o hábito em si, a rotina, a coisa que a gente faz, tipo, usando o exemplo de escovar os dentes, nossa rotina de escovar o dente. Então, a rotina é pegar a pasta de dente, botar e escovar o dente, não sei o quê, lavar a boca. Essa é a rotina. Mas existe um gatilho para que isso aconteça. A gente tem um hábito, uma rotina, seja ela qual for, boa ou ruim, porque existe alguma coisa que é gatilho porque deflagra. É o rastrilho de pólvora, é o pavio da dinamite. Acendeu aquilo ali, automaticamente vai acontecer. E por que automaticamente? Porque o hábito, conforme o comportamento vai se estabelecendo, ele fica automático, ele fica praticamente inconsciente. Quando a gente aprende a dirigir, a gente no início é uma desgraça, né? Passa a primeira, tira a embreagem, acelera, olha no retrovisor, o carro, não sei o quê, a gente não consegue. Depois de um tempo, a gente faz aquilo tudo e às vezes é até perigoso, porque a gente se desliga, às vezes a gente até toma o caminho que a gente está habituado a tomar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. De eu ir para um canto que não era o que eu costumo fazer e, de repente, eu estou tomando aquele caminho, eu tenho que rodar e voltar. Por quê? Porque é o hábito. E a gente está fazendo atento e tudo mais, mas no automático. E tem um motivo, tem um porquê isso tudo. A função do cérebro é basicamente economizar energia, nos proteger, fazer a gente se alimentar, fazer a gente procriar, fazer a gente não correr risco. Essa é a função básica, aquela função lá de trás do cérebro. Está em todos nós. Outras coisas que saem disso precisam dessas outras influências mais superiores. Aonde a gente realmente pode mexer e aonde a gente deve mexer. Nessa coisa do tem o gatilho, o pavio da dinamite, acende a dinamite, ela explode. A gente tem um terceiro componente para fechar o ciclo do hábito, que é a recompensa. Vamos mudar um pouco a dinamite, porque de repente uma recompensa de dinamite pode ser alguma coisa meio terrorista, né? Mas vamos imaginar fogos de artifício, e pelo amor de Deus, é só um exemplo, fogos de artifício é um negócio muito perigoso, muito bonito, tudo mais, mas tem que ter uma puta segurança, não dá para vacilar.
mantenham-se seguros sempre, usem máscara, tudo mais hoje em dia, mas fogos de artifício é muito complicado. E nós temos o grande Honório, que depois pode até falar para a gente, porque o Honório é um grande amigo bombeiro, do tempo que eu trabalhei no bombeiro. Um grande tempo, uma das melhores épocas da minha vida, de verdade, realizando um sonho de criança, mas isso é uma outra história, deixa para lá. O fato é que nessa fechada de volta, tem lá um fogo de artifício, a gente quer comemorar o gol lá do nosso time, e aí a gente se animou, aquele gatilho do gol, a gente acende o troço e o que a gente quer é pau, 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 pau. E aquilo vai dar a recompensa. Qual é a recompensa? Nós expressamos a nossa alegria, nós demos uma gozada nos adversários, nos torcedores, né, do outro time. Então, é sempre assim. Sejam hábitos bons, sejam hábitos ruins, a gente tem alguma coisa que deflagra para a gente aquela conduta, aquela rotina, aquele comportamento. E a gente faz isso porque a gente está esperando uma recompensa. Esse processo é automático. E aí a gente precisa usar daquilo que a gente falou lá no início, da disciplina, da clareza e da definir o que a gente quer para a gente. A gente não ser um levado pela maré, a gente saber se direcionar, a gente saber cair na correnteza, nadar, mas se dirigir para o porto mais seguro que seja aquele que a gente quer estar. Então, é trabalhar com esses conceitos que a gente precisa seguir. Se você... E aí, vejam, tem uma outra coisa. Só isso que eu estou falando vai resolver os nossos problemas de relacionamento? Não. Conversamos ontem. São vários aspectos. Sabe cubo mágico? Aquele brinquedinho que tem um monte é um quadrado, né? Um cubo, na realidade, que você vai virando. Você não consegue fechar todo o cubo. Eu não sei fazer, eu não aprendi a técnica. Tem uma técnica, tem uma lógica. Mas normalmente a gente fica tentando ao acaso, fazendo, fica ali horas e tudo mais, e tentando fechar um lado, aí fecha um, dois. Você só consegue fazer aquilo se você faz simultaneamente. Tem uma técnica, e a técnica é assim. Você vai construindo de todas as partes. A solução vai nascendo de várias coisas. Uma mesa tem 4 pés. Ela não vai ficar estável, ela não vai ficar bem aprumada se um pé tiver meio bambo. Então, o que estamos falando hoje de hábitos é super importante, mas vai ajudar? Vai, muito, mas precisamos acrescentar outras coisas. Por isso que é a ideia de eu estar convidando vocês aí para essa semana e na outra estarmos conversando aí 4 noites por semana para tentar passar esse arcabouço geral para que vocês possam ser independentes e livres de irem se conhecendo, de irem se testando. Mas eu queria aproveitar esse momento e dar, então, a minha dica de um exercício muito simples. Isso aqui é um elásticozinho. Elástico simples. Essa técnica, ela tem fundamentação em programação neurolinguística, em ancoragem de alguma coisa. Não cabe agora entrar em muitos detalhes, mas vocês vão entender o objetivo. Os momentos em que vocês percebem que tem algum comportamento, algum hábito que vocês gostariam de mudar, algum tipo de reação
que não está sendo legal para você, talvez para a sua família, para o seu ambiente de trabalho, que você está tendo dificuldade, faz uma reflexão, pensa, será que eu consigo ter um tempo, respirar um pouco, para eu procurar ver a coisa, abrir um pouco a minha mente, os meus olhos ali, e ver se eu consigo ver alguma outra coisa que eu não estou vendo e que faça eu ter uma reação um pouquinho diferente. É uma chance, é um início, é pedrinha em cima de pedrinha, tijolo em cima de tijolinho. E aí vem a técnica do elástico. Se você estiver vivendo uma situação muito recidivante, muito repetida, talvez seja até interessante você ficar com o elástico no pulso. Mas você pode andar com ele na bolsa. Aconteceu alguma coisa, ou você acha que vai acontecer, nossa, eu vou ter que lidar com uma pessoa que eu tô meio em cima do muro de perder a paciência. Pega o elásticozinho que você deixa no bolso, na carteira, coloca assim no braço, às vezes não chama atenção, você estava com um papelzinho, botou ali porque você vai guardar depois. E não precisa fazer muita coisa, mas na hora que você sente que acontece, seja um olhar, seja o tom de voz da pessoa, estou dando esse exemplo aí só para ilustrar, e que aquilo ali bate em você e que você, nossa, aquela história lá que o Fábio falou do cérebro reptiliano, eu tô irritando, eu vou reagir. Pega o elástico e faz isso aqui. Isso não é flagelo, não é chibatada, não é se machucar. Isso é apenas uma técnica que você faz e, a partir dessa explicação que eu estou dando, o teu cérebro vai entender que você ficou consciente que naquele momento você estava entrando no processo de sair do gatilho para a rotina que seria brigar, que seria enfrentar, que seria discutir, enfim. E na hora que você faz isso, porque a gente está conversando isso aqui agora, você vai ganhar um tempo. E nesse tempo, aí, é o que cada um de nós tem que fazer, porque nada acontece na vida da gente que a gente não chame para a nossa responsabilidade. As ações que realmente a gente queira fazer para mudar a nossa forma de ser para melhor, depende da gente, depende do nosso comprometimento. E o fato é, você talvez pudesse, e é claro que teria, uma recompensa se você brigasse, se você reagisse. Você dizer, não é comigo, não é assim. Da próxima vez ele não vai vir com essa gracinha toda, não. Você vai ter a recompensa de que você reagiu, de que você é macho, ou que você não é um qualquer, que ninguém faz o que quer com você. É a recompensa que, nesse momento, a gente está esperando, provavelmente. Mas você vai ter uma recompensa. Se você der essa pancadinha no elástico para sentir aquele pim de leve, não precisa ser nada do outro mundo. Respeite a sua sensibilidade, inclusive, tem uns mais sensíveis, outros menos sensíveis. O que importa é que você sinta aquele estilinguezinho e segure um pouco, e mesmo que você até acabe dizendo alguma coisa, você vai perceber que você ganhou um tempo, você parou para pensar. E aí, mandou ver. Tudo bem, você está aprendendo, você está evoluindo, você está se reconstruindo, você está se dando uma nova chance de outras coisas que você pode ver como muito melhores na tua vida. E a recompensa vai existir, porque você vai ver, nossa, aquele negócio, vai que de repente uma hora eu consigo me segurar. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a reconstruir um novo hábito, ainda com gatilho, ainda com rotina e ainda com recompensa. É como se a gente abrisse uma picada na mata e que a picada fica aberta porque todo mundo fica passando ali, fica todo mundo passando ali. Se de repente a gente para de passar ali, ninguém mais passa ali, o mato começa a crescer de volta. E sabe por que eu estou falando isso? Porque toda essa coisa que eu estou falando aqui de estímulo, recompensa, não sei o quê, o termo são trilhas neurais.
A repetição que a gente faz dos hábitos cria caminhos preferenciais, como se fossem para-raios, onde a eletricidade do cérebro desce para exercer aquela coisa, aquela fisiologia. Você fica nervoso, o coração dispara, você respira rápido, você se prepara para fugir ou para lutar. São as tais interações. Mas é isso. Eu acho que vou deixar vocês com a ideia do elástico. Eu gostaria de agradecer aqui o pessoal que está falando. Me perdoem de eu não interagir tanto. Eu sou um novato nessa coisa de live e o meu objetivo maior é fazer isso que a gente está fazendo. Se eu puder estar dando uma dica que sirva para vocês, que faça uma diferença. Sabe por quê? Porque muita gente já me ajudou. Muita gente ainda me ajuda. E eu estava assistindo uma palestra no YouTube no outro dia, e a pessoa estava falando sobre isso, né? A vida é um fluxo, né? As coisas são um fluxo. Se eu coloco um fluxo bom, a tendência é que coisas boas venham. Eu acredito nisso. E acho que vale a pena tentar. É isso aí. Pessoal, amanhã nós vamos continuar nosso bate-papo. Eu vou estar postando amanhã, eu tenho duas opções, eu quero, confie em mim, eu quero ver um encadeamento que pareça ser mais adequado para a gente continuar nosso papo, nossos estudos aqui. Espero que vocês estejam gostando. Vou pedir para vocês, me mandem por direct, por mensagem, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de que a gente conversasse. A gente tem... A ideia, olha, o papo todo aqui é relacionamento. Então, não tem sentido a gente estar... E eu não sou nada do outro mundo para ficar falando aqui. Eu quero me relacionar, eu quero criar condições minhas e de vocês para que os nossos relacionamentos sejam cada vez melhores. E por que não entre nós mesmos, tá bom? Uma ótima noite, um bom descanso, fiquem em paz e até amanhã. E eu posto durante o dia o nosso tema de amanhã, tá bom? Uma boa noite para vocês.